Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o Viver Bem está aqui no Teatro Municipal Carlos Magno, de Novo Hamburgo, em parceria com a Unimed Vale dos Sinos, para o espetáculo da Tia Herta, uma personagem aí conhecida da região, muito engraçada, muito divertida, que vai fazer um bate-papo então com a doutora Eliane Beuren, geriatra, e com o delegado Felipe Borba, de Dois Irmãos, sobre prevenção a golpes e também saúde, longevidade, bem-estar e qualidade de vida. E nós viemos então fazer a cobertura deste evento tão importante aí em celebração à Semana do Idoso. Vem com a gente! Nós viemos então falar com a celebridade do dia, a Tia Herta, aqui neste evento sensacional, onde todos interagiram muito, aplaudiram, brincaram, se divertiram, trazendo temas tão importantes com leveza e humor. Tudo bom, Tia Herta? Tudo bem, tudo maravilhoso, um dia tão bacana, a gente poder dividir um pouco coisas importantes e ao mesmo tempo sorrir um pouco. Isso aí. E a gente brincou aqui antes, né, que ia revelar alguns segredos aqui da Tia Herta. Eu quero ver, Tia Herta, então, um pouquinho aí dos segredos que tu tem para revelar hoje pra gente. Não sei se são segredos, são meus, então eu não pode contar. Segredo é segredo. Quem quer saber? Vamos falar tudo. Sou um livro aberto, como dizem. Então vamos ver. Quais são as melhores formas de prevenir aí as doenças? Vamos ver se ela aprendeu hoje aqui na palestra da doutora Eliane, e também a golpes. Vamos ver se absorveu o conteúdo. Bom, a primeira coisa é sempre ir no médico. A gente acha que a gente não precisa ir, a gente tem que ir. Chega numa certa idade, o bom é, pelo menos em cada meio ano, tem que fazer a revisão médica. Caminhar, fazer exercício, cuidar da alimentação, não dá para ficar comendo tudo que a gente quer. Então, a gente pode comer, mas comer menos, segundo a doutora, né? Então, isso eu tô salva, porque eu gosto de cuca, né? Agora, ao invés de eu comer um stick inteiro, eu como só meio stick, né? Daí eu como um pouquinho menos. Então, é se cuidar, né? E fazer a prevenção, então, médico. E cuidar a saúde também, exercício físico, dormir bem, acordar bem e se cuidar. E ser feliz, ponto, né? Isso aí, ser feliz e viver mais e melhor, não é? Porque isso foi um ponto, assim, acho que muito importante, que cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, mas estão vivendo com qualidade de vida. Sem dúvida, né? Mas a qualidade de vida quem faz somos nós, né? Eu acho que a gente tem que se amar e se cuidar, porque senão a gente não consegue cuidar do próximo, né? E tu também perguntaram sobre os golpes, né? Que o delegado Felipe falou. Eu acho assim, a coisa mais difícil é a gente às vezes entender que quando a gente cai num golpe, tomara a Deus que ninguém caia num golpe, que a gente acha que a gente está errado. Mas o golpe hoje, os golpistas são muito inteligentes. Então não tenha vergonha de falar que caiu num golpe. Diga, pergunta, vá até a delegacia, faça o registro, fale com o familiar. A gente acha que a gente é povo, não é. Eles estão cada vez mais inteligentes. E quando se desconfia que é um golpe, pergunta antes de ir adiante, né? Acho que isso para mim foi a melhor lição que eu aprendi hoje. Antes de fazer qualquer coisa, segundo passo, pergunta um vizinho, pergunta um amigo, e se desconfia, já não faz mais nada. Isso aí, cada vez mais aí com a tecnologia, que vem muitas coisas boas, vem também aí as más intenções, né, de usá-la para prejudicar a gente e ainda tirar o nosso dinheiro. É verdade. Já tem, eles falam, dentro dos presídios, tudo tem o copia e cola. Eles tentam 10, 15, 20 mil num dia. Se eles ganharem eles já estão felizes. E esse pode ficar triste. Aí pode vir de novo a questão da saúde. A gente pode ficar abalado, psicológico, a depressão, o medo, a solidão, aquela coisa da cobrança.
né? Ser julgado, eu acho que é a pior coisa do mundo. Ai, olha o que eu fiz tudo errado, agora estou sendo julgado. A minha mãe me xingou, meu vizinho me xingou, todo mundo diz. Então a gente tem que cuidar tudo hoje em dia, né? E olha, infelizmente eu vou dizer uma coisa triste. Por um lado vai melhorar muito, e já melhorou a tecnologia, mas por outro lado, vai ser difícil também. É complicado. E cuidar nunca é demais. Então fica a dica aí, né, tia Herta? E quero te parabenizar, então, por esse evento maravilhoso e que sigas aí a tua jornada trazendo aí muita alegria, diversão, humor aí para a terceira idade. Eu que agradeço essa parceria maravilhosa, a Unimed, a Sicredi, a doutora Eliana e também o doutor Felipe, mas principalmente do o teatro estava lotado, que coisa maravilhosa as pessoas virem, né? Vamos conversar mais, dialogar mais, eu acho que isso é importante. Sim, interagir e aprender sobre temas tão importantes com essa leveza. Isso eu achei sensacional, assim, essa interação porque a gente absorve mais o conteúdo no momento em que a gente está envolvido, está interagindo e está sabendo, e pessoas trazendo relatos, inclusive, né? Teve aí uma pessoa da plateia que interagiu, trouxe uma experiência dela. Isso inspira também as pessoas a pedirem ajuda, a ir atrás, tanto para a saúde quanto a prevenção de golpes, né? A gente se cuidar e pedir ajuda. A gente precisa, nesses momentos de hoje, escutar mais e falar menos. A gente precisa parar e usar o silêncio também. Eu sempre digo, a melhor coisa do mundo é quando a gente reserva uns minutos do dia para ficar em silêncio, para observar e escutar, né? Então, acho que esse é um momento que a gente fez. Eu brinquei e ainda falei, hoje nós tivemos uma grande Gemeinschaft. Uma Gemeinschaft era a comunidade unida, ela conversando, dialogando. E eu acho que é isso que a gente precisa, conversar mais. Muito bom, tia Herta. Então, te agradeço novamente e até uma próxima. Queridos, até uma próxima. Viemos conversar com o delegado Felipe Borba, então, para nos trazer um pocket aqui do espetáculo, né, Felipe? Trazendo, então, quais são os principais golpes, como se prevenir, o que fazer na situação de cair em um golpe. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo ao Viver Bem. Tudo bem, muito obrigado. Atualmente, os dois golpes mais comuns seguem sendo do golpista se passando por algum conhecido ou familiar e relatando ali que teve alguma dificuldade em alguma transferência, algum pagamento de conta, alguma transferência via Pix e solicitando ali um auxílio. Também o outro golpe bastante comum é de alguém se passando por um funcionário do banco, pedindo que a pessoa confirme ou não a transação suspeita que foi identificada pela instituição financeira. Sobre isso é importante a gente falar que os bancos não fazem esse tipo de contato, porque se for uma transação suspeita, o próprio banco já vai efetuar o bloqueio necessário, pertinente. Então é importante as pessoas terem também a consciência de que o golpista, ele quer o dinheiro. Então não interessa a história em que a gente esteja envolvido, antes de efetuar qualquer pagamento ou transação, ter a certeza de que aquela causa é real e de que aquele beneficiário é o real destinatário daquele valor devido. Se o golpe já aconteceu, existem dois caminhos. A pessoa pode ir até a agência bancária e solicitar, através do sistema MED, que haja o bloqueio dos valores para depois ela ser restituída. O grande problema é que geralmente os golpistas pulverizam imediatamente os valores ou sacam imediatamente, então não vai ter um valor lá passível de bloqueio. A outra opção, que também sofre essa dificuldade, é através do trabalho policial, através do registro da ocorrência, a gente pode solicitar ao juiz a determinação então, judicial do bloqueio. Se chama sequestro. Estes valores eventualmente sequestrados, depois de tudo esclarecido, pode retornar ao patrimônio da vítima. Mas em eventos como este a gente faz questão de estar, justamente porque a prevenção é o melhor caminho. Porque justamente em relação aos golpes praticados, os golpistas costumam retirar os valores imediatamente ou transferir para outras contas, dificultando o rastreamento e o esclarecimento de quem está
por trás dos estelionatos. Eu acredito assim que você pode confirmar, né? Mas maiores valores muitas vezes são solicitados quando a pessoa tem um envolvimento emocional também, né? Você comentou ali no espetáculo em relação ao envolvimento emocional, em que às vezes a pessoa começa numa conversa, até em namoros virtuais e depois acaba se envolvendo com a pessoa e aí então, né, o golpista tenta extrair algum valor ali em relação até presentes enviados do exterior que foi taxado e aí precisa de dinheiro na alfândega para liberar a compra, ou até mesmo, né, outros tipos de golpes aí, mas que quando não tem, então, essa confirmação real de quem é a pessoa por trás das telas, como se tratar, né? Porque às vezes um familiar vir pedir, é mais fácil, digamos assim, de confirmar se era ou não a pessoa através de um contato com o seu familiar, mas alguém que supostamente está se conhecendo novo e tendo um relacionamento, como se precaver também, né, de não entrar numa fria, né, entrar num relacionamento falso, digamos assim. Sim, em relação aos relacionamentos virtuais, é preciso cuidado extremo, justamente porque, apesar de o golpista fazer parecer que já tem total intimidade, já conquistou a confiança, no final das contas são pessoas que não se viram, que não sabem efetivamente quem são, e que podem, a partir deste expediente, gerar prejuízos enormes. Então, nós temos já caso, por exemplo, de mulheres que venderam imóveis para fazer frente aos valores destinados ao seu companheiro virtual. E aí surgem diversas histórias, ou porque um eventual presente ficou trancado na alfândega, ou porque por questões tributárias o sujeito diz que para que ele possa viver aqui ou trazer ela para viver no outro país, precisaria também efetuar algumas transações, e isso muitas vezes é depois de mais de um ano de conversa. Então eu sei que é muito difícil alguém acreditar que depois de um ano de conversa que vai ser vítima de um golpe. Mas efetivamente esta é uma das técnicas que os golpistas usam. Conquistar a total confiança, fazer chamadas de vídeo, enviar fotos diárias, mensagens o dia inteiro, justamente para que aquela vítima fique mais suscetível a cair, no final das contas, com esses prejuízos consideráveis. Sim, acaba desestabilizando ali a pessoa que muitas vezes não quer acreditar, né, que de fato seja um golpe, né? Então, situações em que, de fato, mesmo apresentando evidências, digamos assim, que um golpe está sendo aplicado, a gente mesmo não quer acreditar, né? Ou muitas vezes tem até vergonha de admitir, enfim. Então, acho que o cuidado nunca é pouco, né? Para sempre tentar prevenir, então, e desconfiar. Talvez a gente seja um pouco menos ingênuo, ou, né, sempre desconfiar do que está sendo solicitado, ou quanto mais a conversa se complica, a gente deve suspeitar, não é? Sim, é muito importante cautela, cuidado, não agir sempre no ímpeto, com aquele sentimento de urgência, porque isso é muito explorado pelos golpistas. Então, os golpistas eles costumam ter muito conhecimento sobre a natureza humana, sobre as nossas vulnerabilidades, e eles exploram muito bem isso. Então, ter consciência na hora de agir, ter maior capacidade de refletir antes de praticar qualquer conduta, principalmente se estiver vinculado a patrimônio. Porque, como eu já disse, os golpistas eles querem o nosso dinheiro, os nossos valores. Então a gente tem que ter muito cuidado antes de qualquer transação. De que outras formas a gente pode prevenir que até se chegue até nós esse tipo de situação? Bem, tudo que for desconhecido deve gerar na gente uma maior cautela. Então até antigamente parecia suficiente nós orientarmos as pessoas a não atender ligações desconhecidas e não responder mensagens de números desconhecidos. Hoje em dia isso já não é suficiente porque os golpistas eles já conseguem fazer com que apareça no celular da vítima o número idêntico ao da pessoa pela qual ele quer se passar. Então, digamos assim que você tem o seu contato lá da sua mãe e o número tal vai aparecer no seu telefone, mãe e o número exato.
Já está mais avançado do que eu imaginava. Então. Sim, o uso da tecnologia vai permitindo esse tipo de expediente. E hoje em dia, com a inteligência artificial, inclusive a voz e a imagem da pessoa pela qual ele quer se passar é possível de ser editada. Então, no final das contas, além do número da sua mãe, escrito mãe, pode muitas vezes ter a imagem da sua mãe, um vídeo da sua mãe com a voz da sua mãe, desde que o criminoso já tenha obtido esses dados para fazer as edições. Nós vamos ter que começar a combinar perguntas secretas daqui a pouco, né, delegado? Sim, muitas famílias já têm esse tipo de expediente, utilizando palavras secretas, né, códigos conhecidos apenas da família, e no final das contas, em tom de brincadeira, talvez a gente não possa mais acreditar em qualquer coisa que não seja pessoal. Então, muitas vezes combine ali com seu parente, com seu amigo que está conversando e dizendo que tem alguma dificuldade, que está precisando de algum auxílio, e marca, não, então vamos nos encontrar em tal lugar, em tal local, aí você me explica a situação e a gente conversa. Perfeito, delegado, muito obrigada, parabéns pela apresentação hoje e até uma próxima. Muito obrigado pelo espaço, muito importante essa conscientização e contem com a Polícia Civil. Invertemos os papéis aqui, eu entrevistando a doutora Eliane. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Stephanie. E ela, como convidada aqui hoje, participando do Encontro Tia Herta, trouxe então aí dicas sobre longevidade, saúde, qualidade de vida. Eu queria trazer aqui um pouquinho dessas pílulas, né, das dicas, porque são muito relevantes, muito importantes para a gente conscientizar a população em relação à prevenção. E você, como médica geriatra, né, vê muitos pacientes chegando muitas vezes sem ter tido uma prevenção, a oportunidade de prevenir, e sim já para resolver um problema, né? Então, trazer um pouquinho aqui para o pessoal como é possível prevenir. Você comentou ali em relação aos 25 anos, já começar a prevenir, eu acho que eu tô atrasada. Então, conta um pouquinho pra gente. Bom, Stephanie, uma das coisas importantes de colocar é que as pessoas adoecem muito, vivem menos ou vivem mais, mas com uma qualidade de vida ruim, com sequelas, doenças, problemas, enfim, né, limitações, pelo desconhecimento. Porque hoje nós temos informação à disposição, nem sempre as do Google, porque tem muita coisa que são mentiras, picaretagens, são enganosas, né? O Dr. Google mente também, né? Então não é muito confiável, não. Mas a informação, saber que cada ser é muito complexo e único, é muito importante. O que serve para um não serve para outro. Então, cada pessoa deve sim ser avaliada individualmente, né? Uma avaliação completa, né? Conversar, ver as queixas, saber o que ela teve no passado, examinar, não é? Existe um ditado que a cura vem pelas mãos, né? E importante sim, né? Examinar o paciente, né? Não se limitar a solicitar exames, né? O exame físico é muito importante e, mais importante ainda, ouvir, observar o paciente, orientar o paciente, né? Isso é importantíssimo para que haja uma adesão, para que a pessoa se sinta também valorizada, né? Ouvida de uma forma especial, porque cada um é único de fato. Então isso é o primeiro passo. Quanto à questão dos 25 anos, sim, porque as pessoas começam a envelhecer a partir dos 30. Então é um início, né, de se prevenir. O que vem por aí? Né? Porque hoje as pessoas perguntam com 60, né, 70 anos, olha, eu vim aqui porque já devo consultar um geriatra, né? Então, mas já estão com 60, já aconteceram muitas coisas na vida, né? E o principal fator de risco para as doenças é a própria idade. Quanto mais tempo se vive, mais a chance de se ter coisas que podem ser prevenidas. Então, assim, 80%, né, das doenças, elas podem ser prevenidas
prevenida sim. Dá para envelhecer com saúde, e a qualidade de vida é o quê? Né? É estar de bem com a vida, é poder, né, se manter sozinho, caminhar, fazer as atividades de vida básica, né, ter independência. Né? E tudo tem muito a ver também com a questão emocional. Né? Então, o ser humano é um ser muito complexo. Tem que ser avaliado em todos os seus órgãos, sistemas, o seu corpo físico, o emocional e até, por que não dizer, o espiritual, né? Muitas vezes, porque os estudos mostram a importância da espiritualidade na qualidade de vida e longevidade. Cada vez mais estudos são apresentados dos hospitais Albert Einstein e outros, né? Grandes hospitais, palestrantes, né? Dessas entidades que falam sobre a importância disso, que já é conhecido de muitos anos, mas que não tinham estudos que realmente comprovassem, e hoje se tem. Então, isto é importante também, faz parte, né? Somos corpo, alma, espírito, e todos merecem a sua atenção. A geriatria, pode-se dizer, eu imagino, que olha para o paciente, para a pessoa, com um olhar holístico, ou seja, tratar, pelo menos você como médica, né, olha para esse aspecto integral do paciente. E isso é importante para, então, tratar de forma completa também, digamos assim. Estaria correto dizer isso? Sim, com certeza. A pessoa tem que ter uma avaliação global. É isso que o especialista em geriatria faz, olhar para a pessoa num completo, né? Tem a parte neurológica, otorrino, oftalmo, cardiológica, ortopédica, traumato-ortopedia, né? Principalmente ortopedia, o gastro, enfim, todos os órgãos e sistemas têm um olhar, né? Pela geriatria, e todas essas coisas que compõem o entorno dessa pessoa também. Né? Importante dentro disso também são os exames, né, diagnósticos, porque muitas doenças são silenciosas e a gente detectando com precocidade são tratáveis e não deixam sequelas, né? Por isso a importância de começar cedo. Mas o que acontece hoje? As pessoas vão nos especialistas, sim, tem que ir, não é? Mas o ortopedista dá uma medicação que às vezes causa um problema gástrico, não é? E às vezes, por exemplo, também dá um anti-inflamatório, que pode ter um problema cardiovascular, enfim, né, o diabético. E aí tem que ver todas as coisas, né, que às vezes um prescreve e cuida da sua parte muito bem. Né? Mas tem todas as outras coisas. Então, às vezes eu brinco e digo que eu sou a administradora do condomínio, né? A maestra da orquestra. A gente olha todos os departamentos e vê, né, o que possivelmente pode ter interação, principalmente os idosos, realmente eles são polifarmácia, como se diz, não é? Então, esta importância, né, de administrar a saúde global do paciente. Isso, ao meu ver, é o mais importante, é o que eu adoro fazer, né? Às vezes até uma reforma geral, né? Mas dá para ganhar, sim, tempo de vida e qualidade de vida, seja em que idade for. Perfeito, muito obrigada, doutora Eliane, parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo espetáculo hoje e até a próxima. Até, muito obrigada. Viver bem.